paz, amados. Neste dia, nós vamos continuar nossa meditação no capítulo 2 de Atos. Nós vamos meditar do verso 5 ao verso 13 e vamos orar para que Deus possa nos inspirar nessa meditação. Meu Deus e meu Senhor, te peço nessa hora, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, Senhor, e nos dá, Senhor, discernimento da Tua palavra. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, que possamos ouvir, Senhor, o que o Senhor quer nos comunicar através dessa palavra. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. O título dos versos que nós vamos ler diz assim: O dom de línguas. Verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, dizia: Estão embriagados. Aqui nós acabamos de ler a famosa passagem sobre o dom de línguas. Passagem essa que causa muita polêmica, muitas interpretações. E meditando nesse capítulo 2, eu entendi o dom de línguas da seguinte forma, e gostaria de compartilhar com vocês. Nos primeiros versos do capítulo 2, que nós já meditamos, do versículo 1 ao versículo 4, nós lemos que, ao cumprir o dia de Pentecostes, que a Pentecostes era uma festa judaica, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Porém, o texto não diz quem são esses todos. Mas, aqui no verso 6, que nós meditamos, acabamos de ler, me fez compreender que esse todos poderiam ser todos os discípulos, todos aqueles que faziam parte daquela comissão que estava se formando para propagar o Evangelho. Por que isso? Por que eu estou entendendo dessa forma? Porque aqui no verso 6 diz que quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Ou seja, não era uma multidão que estava reunida, e aí houve a descida do Espírito Santo. Estavam reunidas algumas pessoas, não dizem quantas, e a partir do momento que eles começaram a ouvir aquela voz, ou seja, a voz naquele lugar onde eles estavam reunidos, a voz deles falando em outras línguas, em línguas que não eram comum no dia a dia deles falarem,
a multidão correu para lá para ver, afluiu a multidão, a multidão se dirigiu naquele sentido. É isso que significa, afluir a multidão. Ela convergiu para aquele lugar, ela foi para aquela determinado lugar onde estava ouvindo aquele barulho, estava vindo aquele barulho. Até porque Jerusalém estava num momento de festa, então estava cheia de pessoas. Inclusive é o que diz o verso 5, que estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então estava habitando ali naqueles dias homens de todas as nações, pessoas de todas as nações. E todos estavam reunidos. Esse todos não quer dizer que seja todas as pessoas de Jerusalém, mas todos, eu penso que seja aquela comissão que estava se formando para levar o evangelho. Comissão formada pelos discípulos e pessoas que faziam parte, vamos dizer assim, a primeira igreja, a primeira unidade da igreja. Eu acredito que seja isso. E aí, quando a multidão convergiu para aquele lugar, porque estava ouvindo aquela voz deles falando em outras línguas, ou seja, em línguas que não era comum do dia a dia deles falar, que provavelmente eles nem tinham o domínio, eles correram para lá e foram ver. E aí o texto diz que eles viram eles falando em línguas que era deles, falar a língua materna deles, e aí vai enumerando aqui quais são as origens dessas pessoas que estavam ouvindo, várias origens, como nós lemos, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, enfim, várias origens. E aí eles, sem entender, sem conseguir entender o que estava acontecendo, a si mesmos perguntam o que é que aquilo que significava. E outras pessoas simplesmente zombavam e diziam que eles estavam todos embriagados, que aquilo não poderia ser real, eles estavam embriagados. Então, o que eu vejo aqui? Realmente um dom de línguas, um dom que Deus deu para aqueles que estavam seguindo a comissão, aqueles que faziam parte daquela primeira unidade, que era a Igreja de Cristo, estava se formando a Igreja de Cristo, e que de fato eles receberam esse dom de falar em outras línguas. Por quê? Na minha opinião, eles receberam. Porque o Espírito Santo estava capacitando eles para expandir o Evangelho para o mundo. Levar o Evangelho para outras nações, para que o Evangelho se tornasse conhecido. E eles precisavam, com certeza, falar na língua daquelas pessoas para as quais eles iriam. E nesse momento eles tiveram esse dom de línguas. E na minha opinião foi como se tornasse o Evangelho, naquele momento já tornasse o Evangelho algo universal. Universal no sentido dos povos que existiam naquela época. Porque hoje são muito mais povos. Pessoas que existiam naquela época, países, cidades que existiam naquela época. Então ele se tornou universal nesse sentido. Se hoje existe o dom de línguas, eu creio que sim. Que existe o dom de línguas, que Jesus pode, o Espírito Santo pode nos dar a capacidade de falar em outras línguas no momento que nós estamos sendo batizados pelo Espírito Santo. Línguas faláveis, né? Línguas que existem. Existem como o inglês, o espanhol, línguas assim. E línguas espirituais. Eu creio também que existem línguas espirituais. Eu creio no dom de línguas espirituais. Mas que possamos pedir discernimento ao Senhor para saber identificar quais são e quais não são línguas espirituais. Então, que essa meditação sirva para fortalecer você espiritualmente, para abençoar a sua vida. E sobre o que nós acabamos de ler e meditar, nós vamos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus, Tu tens o poder, Senhor,
de nos capacitar com outras línguas, línguas que nós nem falamos, Senhor, que nós nem temos conhecimento, mas o Senhor tem como nos capacitar, Senhor. Nos capacita, meu Deus. Se for a Tua vontade, Senhor, que nós venhamos a levar o Teu Evangelho para pessoas que falam outras línguas, Senhor, nos capacita para isso. Nos dá esse dom, Senhor, e nos usa conforme a Tua vontade. E sobre as línguas espirituais, Senhor, que o Senhor possa nos dar discernimento, meu Deus, discernimento para saber, Senhor, interpretar e ver, Senhor, que se são línguas espirituais ou não, meu Deus. Nos dá capacidade, nos dá discernimento. Que Teu Espírito Santo haja nas nossas vidas, que Teu Espírito Santo nos use e que Ele também, Senhor, nos batize, nos lave, nos santifique para o Teu reino e para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Medite nessas palavras, entregue ao Senhor esses minutos de meditação a Ele e confie que Ele pode te capacitar, não só com línguas, mas com outros dons que você acha que não tem ou que não pode. Deus pode te capacitar com o dom que Ele quiser para te usar na obra dEle.